Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos aguardar as pessoas entrarem, compartilhem. Teremos um momento maravilhoso, caso de família. Hoje com um testemunho poderoso da parte de Deus, Deus socorrendo as pessoas, Deus abençoando as pessoas. Então, vamos aguardar pessoas entrarem. Aleluia. Deus é maravilhoso. Nós temos um Deus bom e um Deus abençoador. Esse nosso programa é pela manhã, mas hoje especificamente nós vamos fazer à noite para que possamos ouvir esse testemunho maravilhoso de Deus para nossas vidas. Então, quero desejar a vocês uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de refrigério, uma noite guardados, acobertados pelo sangue de Jesus, uma noite onde todo o peso do dia a dia, do cansaço, que do desgaste desse dia seja retirado e que você possa sentir o seu corpo aliviado, que o bálsamo do Senhor venha sobre você e derrame a vida, renove suas forças. Boa noite Carlos, boa noite Fátima, Suzana, aleluia, Sus, boa noite Bia, boa noite Lúcia, a presença de Deus com todos vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero pedir que vocês compartilhem. Teremos um momento tão bom, tão maravilhoso, Deus socorrendo a família. Eu quero deixar bem claro que esse momento não é um momento de casais, é um momento de família, entendeu? E todos nós somos uma família. Então receba esse descanso físico, emocional, sentimental. Receba esse descanso. Vai sair de você de uma sobrecarga. A sobrecarga vai sair e vocês vão receber um jugo suave. Jesus disse: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. E Deus quer você viver nessa leveza do Evangelho, essa leveza da palavra de Deus. A palavra de Deus te faz uma pessoa tranquila, tirando essa sobrecarga que vem sobre nós. Amém? Então eu quero orar por você nessa noite, quero declarar prosperidade na tua vida, na tua saúde, prosperidade nos teus pensamentos, prosperidade nas coisas que você tem para resolver. Quero declarar um final de semana possuído pela glória de Deus, surpresa chegando para você ainda hoje, surpresa chegando amanhã, uma semana esplêndida. Aleluia! Aleluia! As meninas que estavam na live da pastora Raquel no Face Mover em Cristo já estão chegando. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, onde teremos uma oportunidade com a tua palavra, com a oração, junto com os nossos irmãos, amigos que estão aqui, Senhor. Obrigada pela essa oportunidade de falar com eles. Obrigada por essa oportunidade de estudar a tua palavra junto, de ouvir os teus feitos. Aquilo, Senhor, que está no teu coração para essa noite, acréscimo de crescimento, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os caminhos sejam iluminados, desembaraçados, as famílias sejam abençoadas. Eu abençoo as famílias da terra. Eu abençoo aquela família que está em oração, aquela família que está esperando a tua grande, infinita misericórdia. Eu oro, Senhor, para que a tua mão esteja estendida, Senhor, socorrendo aquele filho, aquela filha, aquele esposo, aquela esposa, aquela mãe, aquele pai, irmãos. Meu Deus, conforta as famílias que perderam seus entes queridos. Conforta as famílias que estão, Senhor, com pessoas na UTI. Eu te peço que o anjo do Senhor entre lá e tire aquelas pessoas de lá, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Meu Deus, que toda confusão, toda dissensão, tudo aquilo que está atrapalhando o bom andamento da família, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que vier contra a família, a Tua palavra diz que herde o vento, não tenha sucesso.
mas a tua graça, Senhor, possuindo as famílias da terra, que haja união nos lares, nas casas, Senhor, aonde o teu povo chegar, Senhor, a tua glória estará presente, amém? Então, glória a Deus por mais esse momento maravilhoso. No livro de Lucas, no capítulo 8, verso 18, diz: vede como ouvis. Então, preste atenção como você vai ouvir essa palavra que vai salvar a tua família, que você vai descobrir algo em Deus poderoso. E hoje a reflexão, a minha filha Raquel Pessoa já está aí. Deus te abençoe, filha. Foi linda a sua ministração, que o Senhor continue te abençoando. A palavra de Deus diz que é tão bom saber que os nossos filhos andam na verdade. E é glorioso ver os nossos filhos pregando a palavra, orando. Isso é tão bom. Aleluia. Fica pronto, porque por casa também será assim. Então, segundo Reis, no capítulo 4, verso de 1 a 7, nos conta uma história de uma família. Então eu quero parafrasear para vocês a história dessa família. Como esse momento é caso de família, aqui temos um caso de família. Então, uma das mulheres dos discípulos do profeta, ela foi até o profeta. E ela foi contar ao profeta o seu desespero, a situação que ela estava vivendo naquele momento. E ela tinha algo muito forte para conversar com ele. Ela disse: olha, o meu marido, ele te servia, ele morreu, e você sabe, chegaram credor na minha casa, cobradores chegaram e querem que eu pague a ele aquilo que a gente deve. E como eu não tenho dinheiro para pagar, eles querem levar meus filhos como escravos. E eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Então, aquela mulher, ela foi pedir conselhos ao profeta do Senhor. E ela disse: olha, eu tenho algumas coisas para te dizer. Primeiro, aquela mulher estava desesperada. Por quê? Porque ela era viúva. Então já é um problema ser viúva, porque a pessoa naquela época não tinha renda e não tinha como sustentar os filhos. Então ela disse: olha, eu sou viúva, e eu sou uma viúva pobre, e além de pobre eu estou devendo muito, e olha, o meu débito é tão grande que eles querem levar os meus filhos. Então aquela mulher estava debaixo de uma pressão financeira, além da tristeza de ter ficado viúva, ela estava debaixo de uma pressão terrível. As pessoas queriam levar os filhos dela para serem escravos. Então ela foi conversar, ela não tinha saída, ela não tinha o que fazer da vida dela, ela não tinha orientação, ela não tinha uma instrução. Ela precisava de uma luz, ela precisava de um socorro. Eu acho que ela imaginou: o profeta vai me dar uma oferta. O profeta vai perguntar: quanto você deve, minha filha? Eu vou lhe pagar, eu vou lhe dar esse dinheiro para você pagar esse débito. Eu não sei qual era a expectativa dela em conversar com aquele homem. Mas ela foi desabafar, ela foi rasgar o coração. Olha, vamos dar uma paradinha para a gente dar uma explicada sobre isso. Às vezes a situação que a gente está vivendo é tão desesperadora. Às vezes ficamos como que nos sentindo desamparadas ou desamparado. Às vezes pensamos: meu Deus, eu não tenho saída, eu não tenho como resolver essa situação, eu estou pobre dentro dessa situação. Às vezes pobreza de dinheiro, às vezes pobreza de uma inteligência, de como resolver, um conhecimento, pobreza de um conhecimento, não é? E sendo pressionados. Quantas pessoas estão aqui na live e aquelas que vão ouvir depois, que estão debaixo de uma pressão, estão debaixo de pressão emocional, pressão profissional, pressão financeira, em todas as áreas, entendeu? Pressão no seu relacionamento conjugal, pressão com o seu marido, com a sua mulher, pressão com os seus filhos, e a expectativa que a situação apresenta é coisas piores, ao ponto da pessoa não parar e olhar como resolver aquela situação. É como se as portas se fechassem. Tantas famílias estão vivendo como se as portas estivessem todas trancadas a sete ferrolhos. Entendeu? Não vê saída, por isso tanto desespero, por isso tanto divórcio, por isso tantos filhos entrando nas drogas, às vezes os próprios pais bebendo, entrando nas drogas, se prostituindo.
abandonando o barco, indo embora, abandonando os filhos, jogando os filhos. E às vezes não joga os filhos, mas machuca os filhos dentro de casa. Tantos filhos sofrendo, tantos corações de crianças sangrando, adolescentes, corações sangrando, machucados, feridos, mulheres que estão sendo verdadeiramente martirizadas pelos maridos, porque às vezes eles perderam o emprego, eles não têm como pagar as contas, então fica aquela confusão terrível dentro de casa. Aquele desespero sem saber como resolver aquela situação, como sair daqueles problemas. E vai para um lado e vai para o outro, os dias se passam e parece que as pressões aumentam, as discussões aumentam, as confusões aumentam, a tristeza daquela casa aumenta, o desespero aumenta. E aquela mulher, quando estava dentro daquela pressão terrível, você já imaginou? A pessoa dentro de uma situação dessa, chegando pessoas para cobrar, e a pessoa sem ter dinheiro para pagar, o marido que mantinha a casa tinha morrido, às vezes morreu, não, o marido não morreu, mas morreu o emprego, a pessoa foi demitida do trabalho, não tem como pagar as contas, não tem como pagar os débitos, pressão de botar o nome no SPC, e o cartão não poder funcionar mais. Essas coisas são casos de família. E sabia que a Bíblia registrou isso aqui para trazer uma ideia? Então, quando essa mulher procurou o homem de Deus, ela estava dentro desse desespero. Ela estava sem saída para a sua situação. Ela estava sem visão. Os olhos dela estavam fechados. Ela não via a esperança. Ela não tinha uma expectativa. Uma expectativa de vida ela não tinha. Ela ficou, meu Deus, o que é que eu faço? E ela chegou para o profeta, rasgou o seu coração, derramou o seu coração. E o que eu acho interessante é que quando ela chegou àquele profeta, que foi uma atitude, porque nós precisamos, mesmo dentro da tempestade que tiver, devemos ter atitude. Não encosta, não para. Procura uma atitude, procura resolver isso aí. E o que a mulher teve uma luz foi, vou falar com o profeta, vou dizer para ele. Vou pedir a ele uma orientação. Sabia que você precisa pedir orientação? Você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que te traga uma luz. Você precisa de alguém que possa te trazer um conselho sábio. Pode ser um pastor, pode ser um coach, pode ser um psicólogo. Alguém que te possa te aconselhar, pode ser tua mãe. Mas eu acredito que existem momentos que as pessoas que estão dentro daquele círculo, eles não têm visão, eles só comentam, mas na verdade não tem uma saída porque não está vendo por outro ângulo, não está vendo por outra porta. Então existem momentos, Senhor, que nós precisamos de um conselho. Existem momentos que nós precisamos conversar com alguém que tem uma capacidade. Aquela procurou o homem de Deus. Então muita gente fica sufocada, muitos pastores, muitos líderes, por causa da sua posição espiritual, eles não conversam com ninguém, eles não falam, eles não desabafam, eles não contam a situação que eles estão vivendo. E muitas das vezes eles estão dentro de uma situação parecida com essas pressões. É por isso que às vezes pastores eles entram em depressão, eles entram num desespero tão terrível que perdem até suas próprias vidas, não é? Não encontrou um ombro amigo, não encontrou uma saída. E eu aconselho você a procurar pessoas que possam lhe ajudar. Aleluia! Então, essa mulher foi conversar com esse homem. E o que foi interessante foi o que o homem de Deus falou para ela. Rapaz, o que o homem de Deus falou para ela foi muito interessante. O homem de Deus fez duas perguntas a ela. E ele disse aqui no capítulo 4 de 2 Reis, onde estamos lendo, ele falou para ela, Eliseu lhe perguntou, o que eu posso fazer por você? Interessante que ele não disse, olha, você faz assim, assim. Ele lançou uma pergunta a ela. No lugar de ele responder a pergunta dela, o desespero dela, ele perguntou a ela. Por que será que ele perguntou a ela? Porque a pergunta, quando recebemos uma pergunta, temos a oportunidade de pensar. Ele disse, o que eu posso fazer por você? Então, a mulher é quem sabia o que o profeta ia fazer por ela. A mulher estava desesperada. Foi conversar com o profeta. Eu não sei o que fazer. O profeta disse, o que eu posso fazer por você? Voltou a perguntar a ela. Então, naquela hora, ela parou para pensar. Sim, o que ele pode fazer por mim? Quando você recebe uma pergunta, você recebe uma oportunidade de ser alguma coisa iluminada dentro de você. Você busca uma resposta aonde?
dentro de você. O profeta queria levar ela para dentro dela. E o profeta perguntou, o que eu posso fazer por você? Dize-me, o que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Débito. O que tu tens em casa? O filhos presta a ser escravo. O que tu tens em casa? Ô profeta, você não ouviu o que eu falei? Meu marido morreu. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que fazer. Eu estou desesperada. Os meus filhos estão para serem escravos. E o profeta, o que é que você tem em casa? E a mulher lembrou. Uma luz iluminou. O Senhor está perguntando para você, o que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa para que eu possa fazer algo por você? O que você tem dentro de você? O que você tem no seu círculo? Muitas pessoas que estão desempregadas, que estão devendo, dentro da tua casa tem a resposta. Talvez na tua cozinha, aquele restinho de feijão, aquele pouquinho de carne de charque que você pode, e aquelas salsichas, linguiças, você pode transformar aqui em calabresa, você pode transformar aqui numa feijoada. O que é que você tem em casa? Você pode transformar numa feijoada. Você pode pegar a feijoada e sair oferecendo na vizinhança. Aleluia. E você pode receber pedidos. O que é que você tem em casa? Talvez você tenha um pouquinho de açúcar e um coco. Você pode transformar numa cocada. O que é que você tem em casa? Para que eu possa te tirar dessa situação, você tem que me dizer o que é que você tem. O que sobrou? Então, a mulher não lembrava daquilo. A mulher não sabia. Ela disse, olha, eu tenho um restinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí chegou a instrução. Ela disse, ela lembrou, ela falou. Ela olhou para dentro dela. Ela voltou para dentro da sua casa. A resposta de Deus para você está dentro de você. Agora, ela precisou de uma instrução de o que fazer com aquilo que ela tinha. Talvez até você saiba o que você tem, mas não tem a instrução de como fazer. E o profeta foi trazendo a instrução para ela. Disse, olha, pega, arruma vasilhas emprestadas. Porque aquelas que você tem em casa é pouca demais para a riqueza que você vai ter. Então procura vasilhas emprestadas. Ele está trazendo uma instrução para uma família desesperada. Entra na tua casa. Fecha a porta. Algo entre você e seus filhos. Não faz divulgação. Só pede as vasilhas emprestadas. Mas não precisa dizer. Não precisa fazer é todo mundo saber o que eu estou te falando. Existe segredo para você e Deus. Ele vai tirar famílias aqui de situações. Trazendo segredo especial para ela. Então ele disse, o que é que você tem em casa? Ela disse, olha, eu tenho um pouquinho de farinha e um restinho de azeite. Então pega essas vasilhas, fecha a porta, fica você e seus filhos dentro de casa. E vamos multiplicar isso aí. Vamos fazer isso crescer. Vamos transformar isso em dinheiro. Vamos transformar isso em solução para esse problema. E vamos comigo, vamos, acredite, vamos fazendo, acredite. Essa mulher não pensou duas vezes, ela mandou pegar vasilhas, ela trancou a porta, ela sabia que tinha pouco, mas ela disse, eu recebi uma instrução, eu vou em cima daquela instrução que eu recebi. Quantas vezes recebemos uma instrução para tirar a nossa família de uma situação, mas a gente não tem coragem de pegar junto. Acredite nas instruções, acredite. Às vezes as pessoas vêm até se aconselhar, mas as instruções recebidas, elas não fazem nada com aquela instrução que ela recebeu. Mas essa mulher pegou a instrução que ela recebeu e começou a resolver os problemas dela. E começou a encher aquelas vasilhas, e quanto ela mais enchia, mais o azeite multiplicava, porque estava debaixo de uma atmosfera de orientação, de conselho, de uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual é para isso, irmão, para trazer instruções, para que as coisas se multipliquem na tua vida, para que as coisas se resolvam, para que as coisas favoreçam para você. A autoridade espiritual vai fazer você pensar em você mesmo, vai fazer você responder suas próprias perguntas, seus próprios questionamentos. E ele levou ela a pensar sobre isso, ela que respondeu, ela que deu ao profeta a ferramenta que ela tinha, o que é que ela tinha, ela mostrou a solução para ele, e ele disse o que ela tinha que fazer com aquilo que ela já tinha.
O que você precisa, irmão, é multiplicar o que você já tem em Deus. Aquilo que Deus tem te dado. Pega vasilhas, começa a encher da palavra, começa a encher de louvor, começa a encher de oração. Começa a desenvolver os dons, o talento, aquilo que Deus já te ensinou, aquilo que já está disponível para você. E chegou uma hora que aquelas vasilhas estavam todas cheias e ela voltou para ele. E agora? Está tudo cheio lá. Eu acredito que o rosto dela estava brilhando. Ela estava feliz. Ela estava com outra atmosfera. Era outra situação, era outro tempo, mas ela voltou. Ela não ficou com aquilo ali para ela. Ela voltou. Ela foi perguntar a ele o segundo passo. Ela acreditou. Ela imaginou. Ele agora vai me dizer o que eu tenho que fazer. E ele disse sim. Ele disse, olha, você vende esse azeite. Você paga os seus débitos. E viva do resto. Negocie azeite. Negocie com isso que você tem. Faça alguma coisa. Não desmotive, não pare, não desanime. Deus tem caminhos para você trilhar. Deus tem portas para se abrir. Deus nessa noite está tirando você de situações financeiras embaraçosas. Deus está tirando você de situações que está pressionando tua vida, tua família. Deus tem algo novo, mas já está aí dentro de ti. O que é que você tem? O que é que eu, Marta, como ministra do Evangelho, posso fazer por você? O que você tem em casa? Aleluia! Existiu esse feedback, existiu essa confiança, existiu essa busca. Então nós precisamos buscar, precisamos ter confiança, precisamos acreditar que a autoridade espiritual, há uma unção de iluminação, de conselho. E precisamos ouvir e não dizer assim, mas rapaz, eu fui lá no profeta e ele disse, o que é que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. E um pouquinho de farinha. E ele disse que eu fosse multiplicar isso aí. Disse que eu fosse pedir vasilha emprestada. Para que eu quero vasilha emprestada se eu só tenho um pouquinho de... Não, ela não fez isso. Ela acreditou, ela posicionou-se. Então Deus está te chamando nessa hora para você refletir sobre isso, sobre essa passagem. E o que essa passagem pode libertar a tua vida dessa situação. Aquela mulher não teve mais filho escravo. Aquela mulher teve filhos de empresária. Ela agora era uma grande empresária. Ela negociava com azeite, ela negociava com farinha, ela tinha para vender. Aquilo que ela estava sofrendo, Deus honrou. Quer dizer para você, naquilo que você está sofrendo, Deus vai te honrar. Naquilo que está te faltando, Deus vai te exaltar. Então Deus não deseja que nenhuma família sofra na terra. Para cada família Ele tem uma saída. Para cada família Ele tem uma solução. Amém? Então nós temos hoje um testemunho, irmão, ao vivo. E eu vou ver se eu encontro a menina aqui. Aleluia. Ela tem um testemunho tão maravilhoso. É tão bom contar os feitos do Senhor, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu vou ver se eu encontro ela aqui, tá certo? Para chamar ela e ela vai entrar. E vocês prestem atenção como Deus alcança os corações das pessoas, tá certo? Só um minutinho. Aguardando ela entrar. Aleluia. Oi, boa noite, minha amada. Tudo bem? Boa noite, Marta. Tudo em paz, graças a Deus. Que coisa boa esse momento. É um prazer, né? Coisa boa, minha filha, esse momento com você. Eu quero que você se apresente, você conte o seu testemunho, aquilo que Deus fez na tua vida, para que o nome de Jesus seja honrado, glorificado e exaltado, certo? Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. É um prazer estar aqui, né, na live da senhora para testemunhar a grandeza do nosso Deus, como Ele é bom, como Ele é fiel. Me chamo Gabriela, sou casada, tenho 2 filhos, moro em Solânia e congrego no Verbo da Vida daqui de Solânia, certo? No ano de 2017, eu engravidei da minha segunda filha. Quando foi nos meados de 2018, minha filha estava com 4 meses, eu fui tirar ela do berço e soltei. Eu achei estranho, digo, estou podendo nem com minha menina tão pequenininha, tudo bem.
Se repetiu a segunda vez. Daí eu já fiquei assustada. Fui pegar ela do berço, soltei novamente. Tava lavando louça, o prato soltei também. Eu digo, que coisa estranha. Quando aconteceu a terceira vez, novamente com minha bebê, graças a Deus o Senhor é tão cuidadoso comigo que foi justamente no berço. Então o impacto era pouco. Soltei ela novamente no berço. Aí eu digo, não, agora eu tenho que procurar um médico. Eu não estava mais tendo força, tudo que eu pegava soltava. Eu digo, vou procurar um médico. Nesse período, minha irmã estava fazendo o primeiro ano do Rema, aqui em Solânia. E procurei o médico, mas disse, você tem que fazer uns exames, está muito estranho. Fui para Campina Grande, fiz meus exames, tudinho, e detectou um síndrome do túnel do carpo, nos dois braços. O médico disse que tinha um tratamento, que eu fizesse fisioterapia. Fiz mais ou menos, fiz 30 sessões de fisioterapia. Continuava doendo, eu continuava sem forças. Era um processo. E aquilo envolveu toda a minha família, que graças a Deus nós somos muito unidos. E minha irmã, fazendo o remo, ela chegava aqui e disse, Gabriela, vamos fazer um propósito com o Senhor. Todos os dias, de noite, a gente vai tirar 1 hora para a gente tá orando por esse problema nas suas mãos. Eu digo, meu Deus, vamos. Tem fé que você vai ser curada? Se tem. Amém. E isso continuei fazendo o tratamento, as fisioterapias. E nada de melhora. Aí, quando foi um certo dia, era na aula de consagração, a senhora estava sendo a professora dela. E ela disse que teve uma unção lá e a senhora guiada, que não tem matéria melhor e a pessoa certa, eu acredito, é a senhora, essa guiada pelo Espírito, né? Guiada pelo Espírito, a senhora disse que tinha uma pessoa lá que estava com um ente querido, que estava com um problema nas mãos. E minha irmã recebeu essa palavra. E ela chegou em casa, ela disse, ligou logo para mim, assim que ela chegou em casa. Foi um mover na igreja, foi uma bênção. Aí ela disse, Gabi, você está sentindo alguma coisa nos braços ainda? Eu disse, minha irmã, eu fazia o tratamento, fazia fisioterapia já de tarde para ver se dormia bem à noite. Eu só fiz fisioterapia, enfaixei os braços, mas estou bem. Aí quando foi, eu disse, por quê? E ela calada. Aí quando foi no outro dia, eu trabalhava e fiquei encostada pelo INSS. E fui para o INSS dar entrada na minha papelada. Cheguei lá, tinha justamente umas 3 pessoas com esse mesmo problema. Uma tinha sido até cirurgiada. Aí ela, com a gente conversando, eu disse, e aí, como é esse processo de cirurgia? Minha filha, você passa 30 dias sem você pentear nem o cabelo. Eu digo, Jesus de Nazaré, como eu vou passar 30 dias com as mãos enfaixadas? Como é que eu vou cuidar de minha filha? Aí ela, você passa 30 dias e outra. 80% não fica bom. Faz essa cirurgia e não ficam bons. Volta novamente. Aí eu olhei, eu disse a ele, pois eu não vou fazer essa cirurgia. Eu tenho fé em Deus que eu vou ficar curada. Eu não posso fazer essa cirurgia, eu não posso passar 30 dias com as mãos enfaixadas. Aí quando foi no outro dia de tarde, chegou o horário da minha irmã vir pra gente orar. Aí eu cheguei do INSS e fiquei, eu digo, meu Deus do céu, eu vou ficar com essa mensagem no meu coração, que eu vou passar 30 dias assim, ou que eu vou ficar curada. Aí o Espírito Santo, é mais fácil ficar curada. Eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele cura, ele é o mesmo, ele não mudou. E quando ela chegou à tardinha, aí a gente conversando, aí ela disse, Gabi, ontem teve um mover na aula de consagração e eu recebi tanto essa palavra, eu creio que foi para você. Você recebe? Eu disse, amém, recebo. Irmã Marta, desse dia em diante, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém. Eu não sinto mais nada. Não fui mais fazer fisioterapia, não procurei mais médico. Tenho aqui todos os exames que eu fiz, que foi comprovado que eu tinha síndrome do túnel do carpo. E graças a Deus, hoje eu trabalho, hoje eu pego na minha filha, que já está bem grandona, pesadona.
Ajudo meu esposo pegando em caixa e graças a Deus não sinto mais nada. Deus é o mesmo. Ah, Ele cura e faz milagres. aleluia. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Que coisa linda, né, minha? Graças. A palavra, ela é enviada e ela cura. Quando eu ouvi o seu testemunho, eu lembrei do centurião que foi atrás de Jesus. E ele disse: manda só uma palavra e o meu criado ficará curado. Então, Verdade. o poder de Deus operando na sua vida. Você não conseguiu fazer outros exames, ainda não, né? Não procurei mais médico, porque eu sei que eu fui curada, não procurei mais. Não sente, você sentia muitas dores? Sentia Muitas, muitas dores. era dores, era como se as forças da movimentação dos seus braços tivessem. Não tinha, não conseguia segurar as coisas, não tinha força para segurar nada. Até um prato soltava. Olha, gente, a importância da gente estar dentro de um ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada. Deus é o Deus de família. Por que eu trouxe essa menina? Porque é o caso de família. A cunhada, sua cunhada, não é isso? Foi sua cunhada? Minha irmã, A sua irmã. Aí minha irmã. estava numa sala de aula, onde a unção de Deus estava sendo derramada. Eu quero dizer para você, se uma pessoa da sua casa estiver dentro de um local onde o ambiente espiritual, a bênção de Deus estiver sendo derramada, você em casa pode ser alcançado por esse favor de Deus, que foi o caso de Gabriela. Ela foi alcançada em casa pela unção que estava sendo derramada naquele lugar. Eu não conheço, nem lembro desse momento. Para você ter uma ideia que é coisa do Espírito Santo. Ele não Verdade. é verdade. Mas eu não sei quem é essa menina, essa cunhada dela, eu não consigo lembrar, porque são muitos alunos. Eu não sabia da existência de Gabriela. Eu não sabia que essa situação estava acontecendo. Então, o Espírito de Deus continua operando, gente. O Espírito de Deus que estava na vida de Eliseu, para trazer essa instrução para essa viúva que eu estou falando para você, é o mesmo Espírito Santo que falou pela minha boca e alcançou a vida dessa menina. Você já pensou, uma menina jovem, bonita, com a sua filhinha nova, impossibilitada de pegar na sua filha? Como é que essa menina ia conseguir viver, de trabalhar, tomar conta da sua família? E Deus fez um milagre. Eu me sinto feliz, Gabriela, pela tua vida, minha filha. Eu me sinto feliz com o Espírito Santo por ter te alcançado. Eu estou tão feliz que você está Amém. aqui, entendeu? Porque você está contando os feitos do Pai Celestial. E dessa matéria como ser guiada pelo Espírito. E eu quero aproveitar essa oportunidade para divulgar, não no título de uma escola, mas o poder que opera lá. Então, você que ainda não fez o centro de treinamento, rapaz, não perca essa oportunidade. Existia uma pessoa da família, uma irmã dela que estava nesse lugar. E Deus alcançou essa família, porque toda a tua família é abençoada quando você está na direção certa. Então, nós estamos nessa matéria, não é, Gabriela? É, Hoje, Gabriela é aluna naquele. hoje eu sou aluna do Rema. Já ela é aluna do Rema, de Solânia. Eu estou ensinando lá com muita alegria, amo aquele lugar, amo aqueles pastores, amo aquela escola. E hoje ela é aluna e ela me procurou. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. E outra, tem outra pessoa lá, também em Solânia, que foi curado também. E se eu conseguir trazê-lo, eu nem conheço essa pessoa também. Né? Posso até ele me conhecer, mas eu não conheço, assim, não tenho afinidade. Mas ele também, eu quero trazê-lo também para contar um testemunho que foi curado também numa aula. Então, o Espírito continua abençoando, continua curando. Jesus é uma realidade, é uma verdade. Ele quer o bem-estar. Ele não estava feliz com a situação de Gabriela. Ele estava sofrendo, porque ele já tinha dado a vida dele para Gabriela ser curada. Então, ele viu a sua palavra e a palavra curou a vida de Gabriela. Então, Gabriela, hoje está tudo normal, né? Você está sarada, está cheia de vida, tomando conta da sua filha. Sua filha tem quantos meses hoje? Você já tem um ano, né? Hoje ela está com 3 anos. 3 foi em 2018. Já está bem pesada. É, já, tá bem grandinha. Na época ela tinha quantos meses?
Tem 3 meses. Ela com 3 meses, Gabriela não podia sustentá-la. Ela agora está com 3 anos, Gabriela bota ela no braço. É. E a glória de Deus está sobre a tua vida, Gabriela, sobre a tua saúde, sobre a saúde da tua filhinha, sobre a tua família, e a bênção do Senhor se estabeleça. Eu quero dizer para você, animar você a continuar na presença do Senhor, a continuar desfrutando dessa unção, desfrutando do poder de Deus, acreditando que o Senhor é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Amém? Gabriela, muita Amém. de você. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer se despedir? Quer dizer mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Eu quero que a senhora continue sendo guiada pelo Espírito, né? Que assim vai alcançar muitas vidas, como alcançou a minha. Amém. Então, glória a Deus. Muito obrigada por participar. Quero animar vocês. E quero Eu dizer a quero. vocês que a partir de sábado nós teremos outro caso de família. Se eu conseguir falar com o rapaz, que estamos nas últimas aulas, se eu conseguir, ele parece que é esposo de uma monitora. Esse rapaz Isso. é uma monitora. Então, você conhece ele? Conheço, conheço. Ele já me testemunhou, já contou o testemunho dele. Já contou também. Então, vamos deixar o testemunho dele em secreto. É. Conseguimos trazer ele. Então, no próximo sábado será também o mesmo horário, 8h35, mais ou menos, para a gente contar o outro testemunho na mesma igreja, debaixo da mesma. Amém. Poder, não sei se foi o mesmo ano, né? Não sei se foi o mesmo ano, mas que foi. Foi a mesma turma, foi a mesma turma. Ah, Eu fazia estava com minha lá, irmã. É. fazendo maravilha. Então, muito obrigada por você ter participado, Gabriela. Muito obrigada você que está participando conosco. Divulga nossas lives. Avisa que Jesus Cristo continua. Quantas pessoas estão nesse momento com essa situação que Gabriela esteve, né? E eu libero uma palavra de cura para você, que você seja alcançado pelo poder de Deus, que essa unção está sobre a minha vida. Venha curar teus ossos, venha curar teu corpo físico, venha te levantar. Em qualquer área que você tiver, a unção de Deus venha sobre ti. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a bênção dele sobre ti. E não perca, todos os dias nós temos no Facebook, Marta Pessoa, um momento testemunho. Momento testemunho. Eu tinha chamado a Gabriela, mas ela trabalha. Mas é 9h30 da manhã, de segunda a sexta. No sábado, no mesmo horário, aqui no Instagram. Hoje, porque tivemos a presença dessa amada irmã, que é uma alegria muito grande, então tivemos à noite. E se o rapaz, a gente entrar em contato com ele e ele vir, então, no sábado, no mesmo horário, vamos ter outro testemunho. Amém? Deus abençoe vocês. E amanhã nós temos culto pela manhã, escola dominical, na Face Mover em Cristo, tá certo? Então, não perde. Fica conosco, nos acompanha, que esta unção é poderosa para fazer proezas, sinais de maravilha. O Senhor te ama, junta-se ao Espírito Santo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Algo extraordinário na tua saúde, nas tuas finanças, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, vai acontecer na tua casa, porque a bênção do Senhor está chovendo vitória sobre a tua vida. Amém? Eu te abençoo no Amém. poder da oração e a glória de Deus sobre todos vocês. Boa noite e até o próximo sábado.